Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudino, sejam muito bem-vindos ao canal Produto On. Hoje a gente vai começar uma série completa sobre o que as grandes empresas estão esperando dos profissionais que querem trabalhar com produtos de inteligência artificial. E eu quero abrir esse vídeo aqui dizendo uma coisa muito importante. Antes de você começar a pensar em fazer cursos, antes de você começar a pensar em métricas, antes de você tentar montar um próprio portfólio seu, existe uma coisa que separa quem realmente se torna relevante no mercado de inteligência artificial hoje de quem só fica repetindo buzzword por aí. E a coisa é muito simples, é um nome estranho, mas é muito simples, que é a dieta do conteúdo, que é o que você está consumindo, quem você está ouvindo, como que você está aprendendo, como que você está filtrando as informações, porque hoje informações elas vêm de todos os lados. O mundo da inteligência artificial, se você for procurar hoje, informação é o que não falta. Nas redes sociais, então, é infinito. Só que o que está faltando? Está faltando uma parte de curadoria das pessoas, um pouco de foco, um pouco de capacidade de separar esse hype da realidade. Então, hoje eu quero começar demonstrar para vocês, talvez um guia, um passo a passo, para que você possa construir essa dieta de conteúdo, que ela seja sólida, que você nunca mais se sinta perdido nesse mundo de inteligência artificial, ou até mesmo atrasado, porque esse mercado ele muda muito rápido e ele muda o tempo todo. Não é problema nenhum você dizer que você sente dificuldades para aprender inteligência artificial. Então, se você gostou desse tema, pega o seu café aí, senta no seu sofá de forma confortável, porque eu acho que hoje a gente vai ter muito assunto. Bom, para a gente falar de inteligência artificial, a gente precisa começar com uma verdade bem dura, tá? Quem se perde na área de inteligência artificial hoje não é porque não tem potencial e longe disso, porque a gente tem excelentes profissionais. É porque a pessoa está consumindo um conteúdo no lugar errado, talvez na ordem errada, na profundidade errada. E qual que é o sintoma disso tudo? A pessoa ela só sabe falar de buzzword. São modelos generativos, transformers, LLMs, RAG, fine tuning, agentes. E aí que está o grande erro das pessoas hoje de estarem focadas nesses determinados assuntos. Mas se você for pegar a fundo, as pessoas elas até estudam, mas elas não sabem explicar o porquê de cada tecnologia, como que funciona cada coisa. Por quê? Porque ela não sabe conectar com o negócio, ela não sabe talvez avaliar a viabilidade daquela inteligência artificial no seu processo, não sabe tomar uma decisão e principalmente não sabe o que realmente é importante para o seu produto, para o seu negócio, para que ele possa evoluir com a inteligência artificial. E aí, as grandes empresas, elas não querem um papagaio de inteligência artificial, elas estão procurando alguém que consegue navegar nesse caos, consegue entender o problema, entender as tendências, tomar decisões informadas, prever riscos antes que tudo vire um caos. Essa que é a grande realidade. Nenhuma empresa vai negar um profissional de trabalhar com inteligência artificial, até porque o ganho é enorme, isso é comprovado já. Só que tudo isso começa nessa sua dieta de conteúdo. Quando a gente começa a aprender inteligência artificial, você vai encontrar três tipos de pessoas e eu vou remeter isso um pouco ao passado, quando a gente teve lá de 2012 a 2017 aquele hype da internet, que a internet ia dominar tudo, que você tinha que trabalhar com internet. Foi aquele caos e eu tô vendo a inteligência artificial indo pelo mesmo caminho, tá? Quais são esses três tipos de profissionais que a gente tem hoje não vou nem chamar de profissionais, tá? Vou chamar de pessoas que estão confundindo a cabeça de quem quer realmente aprender de inteligência artificial. A gente tem os chamados evangelistas de hype. Quem são esses caras? São aqueles que prometem que a inteligência artificial ela vai substituir todo mundo. O seu trabalho, o seu dia a dia, vai resolver tudo, vai destruir os grandes problemas do futuro. Esses caras, eles são bons para poder viralizar. Só que para você poder aprender, eles são péssimos para te ajudar. Você também vai encontrar os técnicos insaciáveis.
O que são esses técnicos insaciáveis? São pessoas que sabem muito da coisa, mas eles explicam de um jeito que você precisa um doutorado para você poder entender aquele cara. E aí, para você que está no começo de jornada, não serve, não vai te ajudar. Você vai ficar mais perdido ainda. Tem também um outro perfil que são os professores de framework sem contexto, que aí eles vão falar de metodologia, eles vão falar de buzzword, mas só que eles nunca trabalharam com um produto real, eles não sabem como aplicar isso dentro de um produto, dentro de um negócio, e você também vai se sentir perdido. E o que você precisa são desses curadores de conteúdo, pessoas que realmente vão te ajudar, que vão te explicar bem como que funciona a inteligência artificial, vão te falar a verdade, por onde você ir, para onde você não pode passar, vão te mostrar isso na prática, não vão vender hype, não vão vender curso, porque hoje o que a gente mais vê na internet são as pessoas querendo vender alguma coisa e não ensinar. E essas pessoas, elas são atualizadas sempre, e eu digo até diariamente, são pessoas que estão estudando o tema para poder ajudar. Por isso, essa dieta clássica ela é recomendada pelo mercado para você se tornar um profissional excelente. E aí eu vou falar de rede social, que tem coisa que você tem que fazer uma curadoria e tem coisa que não. Hoje, no X, antigo Twitter, você tem muita informação. Se você colocar lá na lupinha IA e fazer uma busca por uma IA que você quer para um determinado produto, isso vai te ajudar, você vai achar uma pessoa que vai estar falando sobre aquilo. Talvez não seja diretamente o que você precisa, mas vai te ajudar. No LinkedIn a gente tem hoje vários textos e muitas pessoas que conhecem do tema, que falam sobre o tema de uma forma profunda e te ajudam com a questão de negócio, te ajudam com a questão da própria inteligência que você pode usar, quais são as tendências que você pode fazer de curadoria, uma produtividade que você precisa ter aplicada no seu trabalho naquele momento. Isso ajuda demais. Então, esses criadores, eles são muito importantes para você poder começar a aprender isso de fato. E esses criadores, eles não só vão te informar, eles vão te filtrar do que realmente você precisa, porque hoje você tem muita informação. E isso funciona porque a inteligência artificial, ela vai exigir uma atualização diária de você. Pense você que você vai fazer um curso hoje e amanhã aquele curso vai estar valendo. Não, porque muda muito rápido. E se você seguir as pessoas certas, você vai acabar não se perdendo, você vai trilhar o seu caminho profissional na inteligência artificial. Bom, a gente já falou demais, mas agora a gente precisa desse gatilho, né, para você virar um profissional de verdade. Você quer ter esse conhecimento da inteligência artificial. Quando você vê alguma novidade de IA, por exemplo, seja um modelo, uma ferramenta, uma API, um produto, sempre pergunte, né, como que você resolve um problema real, ou se aquilo é só bonito e foi desenhado ali só de uma forma que é vendável aquilo. Tem a questão do custo-benefício, né? Porque que muitos modelos são caríssimos para operar. Talvez você tenha um gatilho aí que você saiba que aquilo talvez você tenha que estudar e é importante para a sua carreira. Tem a questão do risco operacional, e aqui nesse risco operacional, as grandes empresas hoje, elas estão pensando em compliance antes de pensar em feature. Esse é o grande ponto de quem quer trabalhar com inteligência artificial hoje no mercado. Tem a questão do limite técnico, e aqui eu vou dizer para vocês que não existe uma IA perfeita. Não existe. Cada solução tem o seu trade-off, cada solução tem a sua forma, cada sua solução tem o seu encaixe num produto e no outro não. E isso vai afetar todas as áreas, todas as áreas que você imaginar hoje no mercado, a inteligência artificial vai afetar. Seja por produtividade, seja por parte de negócio, seja por rapidez na entrega de um produto ou de um serviço. Nem tudo que você lança vai ser relevante para você, mas pode ser relevante para o mercado. E esse talvez seja o ponto. E essa capacidade que você precisa ter para você poder filtrar vai te ajudar a talvez você diferenciar o profissional de inteligência artificial do que é um entusiasta de inteligência, por exemplo, porque tem muitas pessoas que só são entusiastas de inteligência artificial. E aqui eu vou dar uma sacada
que talvez seja importante no que eu estou falando aqui nesse vídeo. Se você não sabe filtrar, você não vai saber priorizar. Se você não sabe priorizar, você não sabe ser PM, PO, Scrum, e esse é o detalhe. Porque as grandes empresas, elas sabem disso. As grandes empresas, elas sabem o profissional que elas têm na mão e o profissional que está trabalhando com elas. E elas sabem também o profissional que ela contratou. Se ela contratou aquela pessoa para aquele determinado cargo, é porque ela precisa melhorar um processo, ela precisa melhorar o seu risco operacional, ela precisa ter um limite técnico, ela precisa resolver um problema, ela precisa melhorar a sua área, custo-benefício de alguma coisa. Você, profissional, está lá para isso. E como você vai montar uma rotina diária de consumo de conteúdo de inteligência artificial? E aí você precisa que essa rotina ela vai caber no seu dia a dia. Você precisa organizar a sua agenda. E aí eu sempre recomendo um método que eu utilizo, que é o 30-30-10. 30 minutos para consumo de conteúdo curto, e aqui eu estou falando Vex, eu estou falando LinkedIn, newsletter rápida, insights, tendências, novidades, notícias. Isso é importante você ter. Aí você tem 30 minutos para você ter um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais analítico, e aí são vídeos mais longos, você pode pegar um vídeo no YouTube, parar para estudar um pouquinho, artigos de pesquisa, que são muito importantes, principalmente os artigos que são explicados, por que tem aquilo, os estudos de caso, de produtos que deram certo com inteligência artificial. Isso provavelmente vai te ajudar muito no seu processo. E os 10 minutinhos para você ter a reflexão. O que isso muda para você? Como que você vai aplicar isso no seu trabalho? O que você precisa pesquisar amanhã que vai te ajudar no teu processo? E isso vai começar a criar em você uma consistência. E aí essa consistência vai criando uma profundidade, você vai tendo um conhecimento maior, e essa profundidade vai criar uma relevância. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia, isso vai te ajudar muito nos seus estudos, se você focar da forma certa. Existem algumas etapas que você pode pular, e aí pode te ajudar, talvez, nesse processo de estudo que você esteja fazendo. Você que usa ChatGPT, Cloud, Gemini, você usa Copilot, você precisa pensar, talvez, em acelerar essa sua curva de aprendizado, né? E aí tem um ponto que você pode usar prompts que profissionais de produto usam todos os dias, que talvez isso te ajude, né? O primeiro prompt, por exemplo, é explicar esse artigo como se eu tivesse 15 anos. Quer queira, quer não, isso ajuda muito, tá? Porque isso vai ajudar você a simplificar conceito. E aí isso vai te ajudar a queimar etapas. Quando você tem um artigo muito longo, você não quer ler aquele artigo, cola ele lá no seu chat GPT da vida, no seu Pilot, o Gemini, o Cloud, o que você usa lá, sei lá qual ferramenta você quer usar. Cola esse artigo lá que você vai ter um resumo muito bem detalhado e simplificado do que você precisa. O segundo é você colocar lá assim: me explique como se eu fosse um gerente de determinada área, seja produto, serviço ou o que você está pesquisando sênior. Esse cara vai te ajudar a você ter um nível de decisão um pouco maior, vai te ajudar você na sua pesquisa a ter um pouco mais de clareza do que você precisa. O terceiro é você colocar para ele te explicar como que isso impacta o seu negócio. E aqui eu estou falando N negócio, serviço, como isso pode ter uma aplicabilidade real do que você precisa. O quarto e último, talvez, seja você colocar quais os riscos, os trade-offs, as limitações dessa solução. Por quê? Porque isso vai te dar um pensamento crítico do que você precisa resolver, do que você precisa pensar, do que você não mapeou naquele seu processo para te ajudar. Eu garanto que se você fizer isso todos os dias, você vai aprender muito mais rápido. Eu diria que você vai ser uma máquina de aprender inteligência artificial. E aqui vão indicadores importantes, tá? Você já consegue explicar IA sem buzzword, por exemplo, um indicador que você está dominando o assunto. Você consegue identificar hype, que é aquilo que a gente falou lá no começo, daquelas pessoas que tentam de tudo te informar de coisas que não são relevantes, e aí você acaba perdendo tempo. Outro ponto é você sentir clareza e não ansiedade.
você entender que aquilo realmente vai fazer sentido para aquilo que você precisa no seu produto ou no seu negócio. E aí, quando você começa a conseguir comparar ferramentas, e aí eu digo ferramentas que vão te ajudar no dia a dia, isso vai ser importante, você já vai ter um conhecimento um pouco maior de inteligência artificial. Você vai saber onde buscar, você vai saber como filtrar, você vai saber qual que está falando a verdade, qual que não. E aí você vai começar a dominar o assunto. E isso vai ser suficiente para que você seja uma pessoa que pode sim ensinar alguém a inteligência artificial. E quando isso começa a acontecer, você vai se sentir que você está pronto para o próximo passo. Uma coisa que eu falo, a IA, para você aprender ela com profundidade técnica, prática, isso leva um tempo. E isso não é uma forma fácil. Talvez seja até o próximo tema do próximo vídeo que eu vou fazer aqui. E aqui a questão técnica não é nem a questão do profissional que quer trabalhar com IA. Vamos dar um exemplo aqui de um desenvolvedor. Quanto tempo um desenvolvedor leva de júnior a sênior, por exemplo? QA, Scrum, qualquer área que eu falar aqui vai ser muito parecido, né? A pessoa tem que ter um tempo de aprendizado. Então, essa questão técnica e prática, talvez a gente fale nos próximos vídeos. Mas o que você precisa saber nesse primeiro momento é isso aqui. E é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Essa é apenas uma abertura aí do que está por vir aí de inteligência artificial, né? Sobre como você se tornar um profissional que as grandes empresas procuram para poder, talvez, liderar um projeto de inteligência artificial, quem sabe, né? E hoje a gente falou um pouco sobre essa dieta de conteúdo que a gente precisa ter. Nas próximas aulas ali, talvez eu fale um pouco sobre como é importante a gente ter o que estudar, né, em que ordem que a gente estuda e como que a gente vai evitar gastar tempo, talvez em curso que não vai servir para nada para a gente. Talvez seja algumas dicas práticas aí que a gente pode dar. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se você gostou e lembre-se, né, no mundo dessa inteligência artificial que a gente vive hoje, ninguém está atrasado, a gente está na mesma pegada, no mesmo caminho, no mesmo processo. O que você precisa é estar nesse caminho, precisa entrar nesse caminho e talvez eu esteja aqui para te ajudar a seguir esse caminho. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.